começar a aula aí, né? Então, nossa quarta aula de manutenção, eu vou falando aqui. Se vocês tiverem comentário, perguntas, tá bom? Vocês podem fazer aí. A aula ao vivo é para isso mesmo, né? Justamente para a gente poder ter uma maior interação aí da questão de perguntar. Essa semana, gente, eu estou querendo já botar uma lista de exercícios para vocês aí, tá? Nós estamos na terceira semana já, né? Começou acho que foi dia 22/6, a 22 ou 23, não sei, do 6, na terceira semana aí, já vou botar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então tá aqui, vou falar da organização da manutenção. Na aula passada a gente foi até esse gráfico aqui, a gente mostrei essa mineradora aqui, aí falamos de um plano de manutenção para essa mineradora, né, de 6 em 6 meses, 12 em 12 meses. Falamos aí do plano de manutenção, falamos da manutenção preditiva, né, que são as inspeções a serem feitas para ver o estado que está o equipamento, esse que é endoscopia, que nós falamos na aula passada, só dando uma passada rapidinho, a termografia nós falamos também, e você vê por infravermelho os pontos quentes e os pontos frios do equipamento. Isso aí te indica, por exemplo, se tiver uma lubrificação ruim, por exemplo, aí vai ter um aquecimento naquele local, um aquecimento localizado. Na termografia, você consegue pegar isso. Então, o engenheiro de manutenção, ele é como se fosse um médico aí fazendo a análise, o diagnóstico o médico faz o diagnóstico lá do paciente, o engenheiro faz o diagnóstico do equipamento, certo? Com essas medidas aí de termografia, endoscopia no equipamento, a inspeção visual também é importante, certo? A análise do óleo lubrificante, a ferrografia do óleo, né, para ver partículas, a quantidade e tamanho de partículas de ferro ou de aço, de material magnético que tem no óleo. Isso aí indica desgaste, né, do equipamento, como está o desgaste, está muito, está pouco, está dentro da normalidade, né? Sempre tem desgaste, não tem jeito, se tiver movimento, sempre tem desgaste. Então, nós falamos aí na aula passada. Hoje, então, vamos falar aqui da organização da manutenção. A manutenção, então, tem esse quadro aqui, né? Aí a manutenção, ela tem dois setores aqui internos dela. Tem o gerenciamento e tem a execução, certo? E ainda, pessoal, dentro da manutenção, costuma se dividir ainda em elétrica e mecânica, tá bom? A parte elétrica e a parte mecânica, né? São duas equipes separadas dentro, que são hierarquicamente aí, estão aqui sujeitos ao gerente de manutenção. Então, você tem a parte de gerenciamento e a parte de execução. A parte de execução, os mecânicos e técnicos lá que vão executar o serviço, né, que vão fazer a troca da peça, vão fazer a inspeção. E no gerenciamento está a parte o gerente, a parte de programação de manutenção, planejamento, implementação de padronizações, tá? Tá tudo aqui, implementar padronizações, né? Isso aqui é o tempo todo na manutenção, pessoal. Aí está implantando padronizações, né? A manutenção ela é uma área que ela evolui com o tempo, assim, bem significativamente, né? Tem outras áreas da mecânica que não evolui tanto, mas a manutenção ela vai mudando em prol de quem? Em prol de novas técnicas de gerenciamento, em prol de novos instrumentos também para análise, né? Por exemplo, até alguns anos atrás, você não via esses equipamentos aqui, endoscopia. A primeira vez que eu vi um equipamento desse na empresa lá funcionando foi em 2002, né? Nós temos aí o quê? 19 anos, né? Não é tanto tempo assim para uma evolução de engenharia, né? Uma coisa relativamente recente. Termografia também é algo aí relativamente recente. E a manutenção ela vai mudando com o tempo, ok? Então, o profissional de manutenção, ele tem que estar aí, o engenheiro de manutenção, né, ele tem que estar se atualizando, na verdade, tá? Você tem que estar se atualizando
para novas, tanto para novas técnicas gerenciais, novas técnicas de inspeção, novas padronizações, certo? É muito comum, por exemplo, as empresas quererem padronização ISO 9000, ISO 9002, e a manutenção acaba sendo envolvida nisso aí, né? Tem que estar participando das padronizações lá, tudo, para poder conseguir os certificados que as empresas têm. Muitas vezes a empresa tem um produto, ela vende esse produto, lá ela coloca assim, certificação ISO 9002. Para conseguir essa certificação, ela tem que ter muitas padronizações, e a manutenção acaba sendo envolvida nessas padronizações. Na parte de execução, então, tem aqui, né, a manutenção corretiva, manutenção preditiva, manutenção preventiva. Então, a organização, e tem os detalhamentos das atividades de manutenção. A minha voz hoje está um pouco rouca, tá? Eu estou com sintomas de gripe. Aí eu estou... Mas vocês estão me ouvindo bem, então, né? Sim, filé. Tá, beleza. A minha voz está um pouco ruim hoje, porque eu estou com sintomas de gripe. A manutenção pode ser centralizada, descentralizada, mista e terceirizada. Vamos ver cada um desses, então. Ó. Manutenção centralizada. Manutenção centralizada, todas as atividades de manutenção são executadas por um órgão central autônomo em sua especialidade, totalmente independente das unidades de produção. A organização e o controle são centralizados, assim como as oficinas, depósitos, almoxarifados, etc. Os recursos humanos são agrupados por especialidades, atendendo às solicitações de todas as áreas de produção. Na manutenção centralizada, a gente tem esse esquema aqui, ó, tem os setores de produção, certo? Por exemplo, se você entrar numa indústria de petróleo, aí você tem lá as estações de produção de petróleo, você pode ter as unidades de produção de petróleo, você tem, por exemplo, uma unidade num determinado lugar, uma plataforma de petróleo num outro ambiente, você tem vários ambientes de produção, e tem a oficina central de manutenção. Na manutenção centralizada, você tem, por exemplo, tem um gerente aqui, a produção, você tem uma gerência de produção aqui num determinado lugar, outra gerência de produção, e assim vai por diante, né? Várias. E você tem uma gerência de manutenção que é independente da produção e está no mesmo nível hierárquico, tá bom? Professor? Oi. O Stefano está pedindo para entrar. Ah, você acabou de aceitar ali. Aceitei, beleza. Pode me avisar mesmo aí, que às vezes eu não vejo. Então, a manutenção centralizada está aqui. Por exemplo, pega uma fábrica, por exemplo, uma siderúrgica, né? Na siderúrgica, pega a Vale do Rio Doce ali, mineradora. Aí você tem, por exemplo, a região lá de pelotização, que é um setor, né, de fornos de pelotização. Você tem a área de portos, onde você tem um embarque lá de minério, certo? Minério e pelota de minério. Você tem a chegada do minério, onde chega o minério pelo trem, né, pelos vagões. Você tem o outro setor também de oficina, você tem a parte vagão, e você tem lá uma manutenção central, certo? Então, essa manutenção, ela atende todos os setores aqui num ponto só, tudo centralizado, né? Oficina, os equipamentos, o pessoal, tudo centralizado. As vantagens da manutenção centralizada é o seguinte, os recursos como equipamentos, ferramentas e pessoal ficam otimizados. Maior flexibilidade no remanejamento de mão de obra em caso de emergência ou de grandes obras prolongadas, e facilita a implantação e gerenciamento de métodos de organização da manutenção, para planejamento, programas de qualidade, confiabilidade. No caso da manutenção centralizada, você tem todo o pessoal de manutenção está lotado no departamento de manutenção ou na gerência de manutenção. Em algumas empresas chamam de departamento de manutenção, outras chamam de gerência de manutenção, mas você tem ali um setor onde todo o pessoal está lotado nessa gerência, ou nesse departamento. E aí, tendo nas linhas de produção lá, tendo a demanda, o pessoal se desloca daqui da área central com o pessoal, o equipamento, instrumentos, tudo, se desloca até a área de produção e faz lá a manutenção, né? Tanto
corretiva, preventiva ou preditiva. Isso aí otimiza, as vantagens são isso aí, otimiza o pessoal. Por quê? Porque você tem uma equipe, imagina que você tem uma equipe lá de 20 pessoas, né? Então você pode organizar as pessoas aqui, por exemplo, você tem uma parada de produção, aqui, uma parada para uma grande parada, aí você organiza todo aquele pessoal, por exemplo, vamos supor, se você tiver 30 pessoas na manutenção aqui, 30 pessoal que executa a manutenção, você poderia ter uma parada grande, você poderia, por exemplo, deslocar 20 pessoas para cá e deixar 10 pessoas para cobrir as outras áreas. Então, você tem uma certa otimização de pessoal. Outra vantagem da manutenção centralizada é contratação de mão de obra mais uniforme e imediatamente, com melhor controle de despesas. Se você está tudo numa gerência só, você tem melhor controle de despesa da manutenção, certo? Estoque de peças sobressalentes mais reduzidos, porque vai estar tudo num ponto só, num almoxarifado só. Então, você pode otimizar, por exemplo, às vezes o mesmo rolamento que tem numa máquina de produção aqui, produção 1, o mesmo rolamento vai poder colocar aqui também na setor de produção 3. Então, você pode diminuir o seu estoque, certo? Maior profissionalização e especialização, com o pessoal de manutenção podendo conhecer todos os equipamentos nas diversas áreas. Se você tiver manutenção centralizada, o pessoal de manutenção vai conhecer todos os equipamentos da fábrica, certo? Por quê? Imagina na Vale lá, por exemplo, o cara de manutenção vai conhecer a área de fornos bem, porque ele vai fazer, o pessoal de manutenção, né, vai fazer manutenção na área de forno de pelotização, a área de portos, a área de chegada de minério, todas as áreas o pessoal vai conhecer bem. As desvantagens tudo, gente, tem sua vantagem e sua desvantagem, tá? Não tem o que a gente... eu até falo o seguinte, se alguma coisa só tiver vantagem, então ela vai existir sozinha. As outras opções vão ser eliminadas, certo? E se uma determinada opção ela só tiver desvantagem, ela vai deixar de existir com o tempo e vai existir só as outras opções. Então, o que existe, que é implantado, sempre tem vantagem e desvantagem, né? Aí a escolha de qual opção vai escolher, isso aí varia de empresa para empresa, tá? Varia de setor para setor, aí depende, é uma questão de decisão gerencial. As desvantagens da manutenção centralizada, quais são? Maior dificuldade de comunicação entre a produção e manutenção. Por quê? Porque o pessoal vai estar lotado em departamentos diferentes, certo? Existe o departamento de produção e o departamento de manutenção. Como o pessoal está lotado em setores diferentes, eles vão ter menor interação. Por exemplo, a galera da produção, do setor de produção, o setor de produção lá da final do ano, vamos supor que o pessoal da pelotização vai fazer um churrasco. Aí vai fazer o churrasco lá, com a fraternização dele, só o pessoal daquele setor, não é isso? E o pessoal de manutenção vai fazer separado. Então, existe aí a questão da interação, né? Nas grandes empresas, há maior dificuldade para o atendimento imediato em todas as áreas de produção, dificultando o estabelecimento de prioridades. O que acontece? O pessoal de manutenção, por ser centralizado, imagina que você tenha muita demanda ao mesmo tempo. Vários setores de produção estão pedindo o pessoal de manutenção, estão demandando, né? Solicitando o pessoal de manutenção para correr lá e fazer manutenção, algum tipo de manutenção nos equipamentos deles. Se tiver o congestionamento, né, muita gente pedindo, muitos setores pedindo ao mesmo tempo a manutenção vai ficar difícil para atender todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, tem esse problema aí. Imagina só, você tem 30 pessoas na manutenção, você quebrou uma máquina, você deslocou 10 pessoas para um determinado setor de produção. Aí quebrou outra máquina, deslocou mais 10. Quebrou outra ao mesmo tempo, você não tem mais, você vai ter mais 10, mas vamos supor que 5 já estão ocupados, aqui você não tem mais os 10 disponíveis. Então, você tem essa questão da dificuldade para atender todo mundo. Maior distanciamento entre a oficina e o local de intervenção. Com isso, maior tempo para deslocamento de pessoas, ferramentas e equipamentos. Se está centralizado, né, então o tempo de deslocamento aí vai ser maior, ok?
A manutenção descentralizada. A descentralizada, cada área de produção possui sua equipe de manutenção que está diretamente subordinada ao chefe imediato de produção. Ok? Mantendo condições próprias de organização e controle. Toda área possui sua mini oficina, ferramentas, depósitos, almoxarifado. Todas as áreas vão ter uma mini oficina ao invés de ter uma oficina central. Por exemplo, pegando o exemplo da Vale ali, que é uma mineradora, né? Então, se for a manutenção descentralizada, aí o que vai acontecer? O setor de pelotização lá vai ter uma oficina de manutenção dele, onde o pessoal de manutenção vai estar subordinado ao gerente da pelotização. O pessoal do porto vai ter também a oficina de manutenção própria e o pessoal da manutenção vai estar submetido, vai estar subordinado ao gerente do porto, certo? E o pessoal lá da área de chegada de minério também vai ter a sua oficina própria. Então, cada um tem a sua oficina. Funciona desse jeito aqui, ó. Você tem o setor de produção 1, produção 2, produção 3, produção 4. Cada um tem a sua mini oficina de manutenção, ou o seu setor de manutenção, na verdade, né? O setor de manutenção. Nesse caso, o técnico de manutenção, o engenheiro que for, ele vai responder, ele não vai ter um gerente próprio aqui, ele vai responder ao gerente de produção, nesse formato aqui, ok? As vantagens da manutenção descentralizada. Comunicação entre a manutenção e a produção é mais eficiente, porque já que a manutenção ela faz parte do setor de produção, então vai ter uma comunicação muito mais eficiente ali, certo? Por exemplo, quando for ter uma reunião geral de todo o pessoal do setor, vai reunir pessoal de produção e pessoal de manutenção juntos. Então, você tem uma maior interação aí. As equipes conhecendo melhor os equipamentos da área, porque se a equipe só mexe naqueles equipamentos ali, né, daquele setor, por exemplo, se for na pelotização, aí a equipe a equipe de manutenção ela vai estar muito mais horas de manutenção naquele tipo de equipamento específico ali, certo? Ela vai entender mais desses equipamentos aqui, não dos outros, né, que você vai mexer aqui. Rapidez e flexibilidade no atendimento. Porque já que a oficina está dentro do setor de manutenção, geograficamente ela vai estar perto também, ok? Então, você tem rapidez e flexibilidade no atendimento. Aqui, ó, ela vai estar pertinho aqui. Imagina ali a área da Vale do Rio Doce, por exemplo, você tem uma oficina central para você deslocar lá da área central até o porto, demora um tempo, né? Se você já tiver uma oficina lá na região do porto, você tem mais rápido o deslocamento de pessoal, deslocamento de equipamentos, né, de instrumentos, tudo. Maior quantidade de ferramentas. Não, eu estou na vantagem, né? Rapidez, flexibilidade, localização ideal do grupo de manutenção em relação à área de atuação. Também tem suas desvantagens, certo? Cada um tem suas vantagens e desvantagens aí. É necessário maior efetivo de pessoal de manutenção. Por quê? Porque dessa forma aí, gente, é mais difícil você otimizar o pessoal. Porque você pode ter um pessoal de um setor de manutenção sobrecarregado e do outro setor você pode ter um pessoal ocioso. Aí você fala assim, mas aí não pode o setor de produção emprestar o pessoal da manutenção dele que está ocioso para o outro. Por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce lá, vamos supor que você tem o pessoal do setor de pelotização está ocioso e o pessoal da área de portos, ou da área de vagões, está sobrecarregado. Aí você poderia pedir, mas existe toda aquela questão, né? Vai ter toda o pessoal vai com boa vontade, eles vão fazer ali, se o cara está ocioso, ele não é o setor dele, ele vai falar, o outro que se vire lá, né? Muitas vezes o cara pensa assim, né? O outro setor lá que se vire, eu não vou me movimentar daqui para ajudar, não. Não que ele possa falar isso, mas ele pode agir, na verdade, dificultando a ida de um setor para o outro. Mas isso não impede de ter deslocamento de pessoal de um lugar para o outro, tá, gente? Isso aí
Então, você tem essa desvantagem aí, né? Maior quantidade de ferramentas, instrumentos e equipamentos, dificuldade de remanejamento de pessoal em caso de emergência ou grandes obras programadas, ou ainda serviços em área interferente. Por exemplo, vamos supor que você tem uma grande obra programada e num determinado setor, você precisa de mais gente aqui nesse setor de produção. O gerente aqui, o que vai acontecer? O supervisor da manutenção, nesse caso, imagine que você tem um gerente de produção aqui, e aqui você tem um supervisor de manutenção que tá hierarquicamente subordinado a esse gerente. O que ele vai falar? Ele vai pedir ao gerente dele para pedir mais pessoal de manutenção do outro setor que pode estar um pouco ocioso. Esse gerente vai pedir para isso aqui, certo? Não sei se vocês estão vendo, consegue ver o cursor aí. Vai pedir para esticar. Só que existe uma burocracia aí a ser cumprida. Isso não é tão assim fácil, né? Você um setor se comunicar com o outro, não é tão fácil assim. E às vezes o cara pode estar aqui e falar, não, eu preciso do meu pessoal aqui, não vou poder ceder para você, entendeu? Também não vou poder ceder agora. Pode existir umas dificuldades aí, certo? Então, a descentralizada ainda, áreas sobrecarregadas e outras ociosas, mas já falei, né? Controle e orientação técnica administrativa mais difícil e não uniforme entre as áreas, gerando dificuldades na implantação e execução de métodos gerais e novas técnicas gerenciais. Por exemplo, se você tiver setores, se tiver manutenção descentralizada, enquanto um setor pode estar, por exemplo, implantando uma nova técnica, o outro pode não estar implantando aquela técnica. Um setor pode receber muito bem uma nova técnica de manutenção, né, uma nova técnica gerencial de manutenção, alguma coisa assim, uma nova padronização, e o outro setor pode ficar mais atrasado do que. Então, você pode ter um setor mais atualizado, certo? E o outro mais atrasado. Se você tivesse tudo num setor só, o gerente de manutenção ia tender a uniformizar essas coisas aí. Agora, estando em gerências diferentes, aí fica mais difícil, né? Dificuldade de controle das despesas de manutenção. Por exemplo, se a manutenção for descentralizada, aí para saber quanto se gastou com manutenção durante um ano, é mais difícil o levantamento anual. Por quê? Porque a manutenção está dentro da produção, então é mais difícil de você separar esses gastos aí, entendeu? Qual gasto que é da manutenção e qual gasto que é da produção. Mais difícil separar isso. Se tiver num setor, numa gerência só, fica mais fácil. Existe também a manutenção mista. A manutenção mista, uma parte é centralizada e uma parte descentralizada, como o próprio nome diz, né, mista. A organização e o controle são centralizados, com agrupamentos específicos de manutenção distribuídos pelas áreas de produção, sem, contudo, estarem subordinados diretamente ao chefe de produção da área. Órgãos de apoio, como depósito, almoxarifado, oficina, ferramentaria, são centralizados, existindo nas áreas pequenas oficinas para pequenos e rápidos reparos. Nesse caso, você tem aqui, você tem uma oficina de manutenção grande, certo? Centralizada, e tem mini oficinas dentro dos setores de produção. Nesse caso aqui, o pessoal de manutenção ele não vai estar subordinado ao gerente de produção, ele está subordinado ao gerente de manutenção, ok? Então, por exemplo, as novas técnicas que tem para implantação, novas padronizações, tudo ele vai seguir a orientação do gerente de manutenção aqui, não é lá, não é do de produção, como na descentralizada. Então, o almoxarifado fica aqui, o almoxarifado, né, o depósito de peças, certo? Fica aqui na manutenção central, e na manutenção, nas mini oficinas, que vem do setor de produção, você tem uma quantidade pequena de pessoal e uma quantidade pequena de equipamentos, pode ter peças também sobressalentes para reparos rápidos, né? Se for reparos maiores ou atividades maiores, aí desloca pessoal aqui da manutenção central para as oficinas menores. Tá bom? Você tem esse deslocamento aqui, tudo organizado aí pela parte central, que é o gerente de manutenção.
A manutenção mista, há um somatório de vantagens e desvantagens. Há um somatório de vantagens e desvantagens, né, vistas nos sistemas centralizados e descentralizados, porém com algumas melhorias. Os problemas relacionados à falta de entrosamento entre as áreas de produção e manuseio são menores, né? E as equipes de área executam serviços de rotina, ficando os serviços especializados de grande porte realizados pela equipe central. Aqueles serviços menos especializados são feitos pela equipe local. E a parte mais especializada, você chama um especialista lá da oficina centralizada, ok? E as equipes de área estão ligadas hierarquicamente à produção, porém tendo orientações técnicas e gerenciais repassadas pela chefia central de manutenção. A escolha da organização, né? Qual organização que é melhor? Qual que vocês acham que é melhor? Hein, gente? O que vocês acham que é melhor? Qual daquelas ali que vocês prefeririam? Depende de cada empresa, né? É isso mesmo, depende de cada empresa. É isso mesmo. É difícil você dizer assim, qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que é a perfeita, qual que é a imperfeita. Isso varia muito de tamanho de empresa, varia, às vezes a empresa do mesmo tamanho escolhe tipo de organizações diferentes, varia no tempo também. Às vezes uma determinada empresa ela tem um tipo de organização de manutenção. Aí depois de um tempo, ela escolhe outra, ela se cansa daquele e muda para outro. Agora eu vou falar um negócio para você, gente. O brasileiro, ele tem uma mania de mudar muitas coisas, tá? Em relação assim, ao europeu, norte-americano, eles mudam demais as coisas aqui. O que eu vejo assim que acontece na indústria, de forma geral, com a indústria brasileira? O pessoal, eles têm um tipo de organização. Aí, como eu falei, cada um tem sua vantagem e suas desvantagens, né? Mas o que eu vejo que o pessoal faz? Muitas vezes, eles focam na desvantagem e fica comparando com as vantagens que tem no anterior, esquece de ver as vantagens do atual. Aí você muda, depois de um tempo, o cara começa a reclamar, mas lá era assim, era assim. Aí depois de um tempo, o pessoal resolve voltar para o setor que estava anteriormente, né? Então, o que tem que se fazer? Na verdade, a questão de ficar mudando muito as coisas é que eu acho ruim, entendeu? Por quê? Sempre que você muda uma forma de organização, você tem um custo para isso, né? Tem um custo de implantação, um custo do pessoal acostumar com essa nova forma. Então, muitas vezes o pessoal mudou, não deu nem tempo de se adaptar ainda e já está focando nas desvantagens que tem aquela organização atual, já quer mudar de novo. Cada um não tem jeito, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Os problemas relacionados à falta de entrosamento entre as áreas de produção e manutenção são menores. E as equipes de área executam o serviço de rotina, ficando o serviço especializado, já falei, né, para a equipe central. Não, eu estava aqui na escolha. A decisão da escolha depende de cada um, né, de cada tipo de empresa. Normalmente você tem isso aqui, dessa forma. As pequenas empresas, ela tem manutenção centralizada. As médias empresas, manutenção centralizada ou mista. E as grandes empresas, manutenção descentralizada ou mista. Ok? Eu trabalhei dentro da Petrobras. Lá a manutenção era centralizada, era mista, na verdade, entendeu? Eu não era empregado da Petrobras, empregado de empresa contratada, né? E aí, mas eu trabalhava lá dentro, e lá a manutenção era mista, no Norte Capixaba, São Mateus, lá, São Mateus e Linhares, a manutenção era mista. Tinha uma oficina central de manutenção, e cada estação cada estação de petróleo tinha sua mini oficina. Aí o gerente de produção, ele pede ao gerente de manutenção, uma pessoa, 2 pessoas, dependendo da demanda dele, ele solicita. E aí o gerente de manutenção também vai avaliar quantas pessoas ele pode mandar para lá, né? Às vezes o cara pede, eu quero
eu quero que fique aqui, vamos supor, às vezes um gerente fala assim, eu queria que ficasse aqui 4 técnicos residentes aqui, ou seja, full time aqui na minha estação de produção de petróleo, certo? E o gerente de manutenção, às vezes, pode falar, não tem condição de ceder 4 pessoas para você, entendeu? Tem condição de ceder 2 ou 3. Aí isso aí é negociado, certo? Trabalhei também na Flexibras. A Flexibras, ela é centralizada, ela é uma empresa menor, né? Lá dentro é centralizado, porque é uma fábrica pequena. Então, então você tem essas tendências aí, né? Se for uma empresa pequena, a manutenção ser centralizada. Se for uma empresa muito grande, aí é difícil você fazer uma manutenção centralizada somente. Ou faz uma manutenção centralizada, ou faz uma manutenção mista. E já as médias empresas, você pode ter manutenção centralizada ou mista, certo? Então, você tem essas opções aí para escolher, ok? Deixa eu ver se eu tinha anotado alguma coisa aqui para falar. Gente, o que eu queria falar é o seguinte. Vocês, como engenheiro, o bom é vocês terem uma ideia do todo, uma visão do todo, entendeu? Da empresa como um todo. Eu vi muita gente assim na empresa, o cara mesmo, os caras sendo engenheiro, e principalmente quem não é, o cara que não tem tem menos capacitação, né? Ter essa visão, uma visão é muito limitada da empresa. O engenheiro, o bom é ele ter uma visão, não só engenheiro, mas todo profissional, mas vocês que estão formando engenharia, mais ainda. É bom ter uma visão da empresa como um todo, ao invés de ter uma visão ali local. Por exemplo, o cara de manutenção, ele não pode só estar ligado na manutenção, ele tem que ter uma visão da produção como um todo. Por exemplo, se você está aqui na manutenção, você tem que ter uma visão. É sempre bom você ter uma visão da atividade fim da sua empresa. Por exemplo, estou na empresa de petróleo. O que uma empresa de petróleo tem que fazer? Ela tem que produzir petróleo, certo? E eu estou falando isso, por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa não tem essa visão. Eu já vi, por exemplo, dentro da empresa de petróleo, o cara não tinha visão de que a empresa produzia petróleo. Ele estava ligado lá só naquilo que ele faz, entendeu? Ele não tem uma visão do todo. Por exemplo, o cara que faz lá uma base civil lá, por exemplo, ele só tem visão, às vezes, só vigente, na verdade, principalmente engenheiros mais novos, tá? Assim, depois de um tempo, o cara acaba aprendendo a lidar com isso aí. Mas muitas vezes o cara acha também que a área dele é a mais importante, existe um orgulho também que eu vi, tá? Dos profissionais. O cara não consegue enxergar. O bom não é você ter, assim, achar que a sua área é mais importante. Claro que você tem que defender a sua área, né? A mecânica tem que defender a área dela. Mas deixar esse orgulho de lado, cada um achar que a sua área é mais importante e achar que todo mundo tem que se movimentar de acordo com a necessidade da sua área. O mais importante são os profissionais ele ter uma visão da atividade fim da empresa e estar ligado naquilo ali. Por exemplo, se você entrar na empresa de chocolate, a fábrica de chocolate Garoto, na fábrica de chocolate, qual que é a atividade fim da empresa? É produzir chocolate. Então, todo mundo tem que estar ligado naquela atividade fim de produzir chocolate. Você tem que pensar o seguinte, se a máquina, você pode até pensar assim, não, se a máquina não funcionar, se essa máquina que parar, não funcionar, para a produção de chocolate e a empresa tem prejuízo. Então, a manutenção é muito importante. É muito importante, sim. Com certeza. Agora, você tem que estar ligado que o objetivo da empresa é produzir chocolate, não é trocar rolamento, entendeu? Mesmo que, não sei se vocês estão me entendendo, mesmo que, se você não trocar o rolamento, a empresa não produz chocolate. Mas ainda assim, você tem que ter na mente que a finalidade é produzir chocolate. Eu tenho até uma história para contar, né, que não é minha, mas eu já vi o pessoal contando aí, na área industrial, muito legal, dos 3 pedreiros. A história dos 3 pedreiros é o seguinte, os 3 pedreiros, assim, diz que o engenheiro chegou numa obra, aí tinha 3 pedreiros, aí ele chegou e perguntou, os 3 pedreiros estavam fazendo a mesma atividade, estavam com a colher colher lá de massa de cimento, botando tijolo, botando a massa de cimento, botando tijolo, os
três fazendo exatamente a mesma atividade. Aí o engenheiro chegou e perguntou o primeiro, pedreiro. Aí ele falou assim, o que você está fazendo aí? Aí ele falou assim, eu tô entijolando aqui, tô montando tijolo. Aí ele chegou e perguntou para o segundo pedreiro, aí ele falou assim, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou construindo uma parede de 3 metros de altura por 4 metros de largura, por 20 centímetros de espessura. A parede vai ser rebocada assim, vai ser pintada com a tinta epóxi, vai ser a parede com a tinta epóxi, de cor branca e tal. Aí chegou para o terceiro pedreiro e falou, o que você está fazendo aí? Aí ele falou, eu estou construindo um prédio de 20 andares com 4 apartamentos por andar, cada apartamento com 100 metros quadrados. Ou seja, os 3 pedreiros estavam fazendo exatamente a mesma coisa, estavam pegando a massa, colocando lá na parede, colocando tijolo sobre o outro, mas eles deram 3 respostas diferentes. Um falou que estava assentando tijolos, o outro falou que estava construindo uma parede lá, falou os dados da parede, e o outro falou que estava construindo um prédio. O que vocês acham aí que deu uma resposta melhor? Qual dos 3 pedreiros? Gente, responde aí. Que está construindo prédio, acho. Está construindo prédio, exatamente. Isso aí. Porque esse aí, ele está ligado nas coisas, entendeu? Ele está ligado no que ele está fazendo e ele está atento ao que ele está fazendo. Esse aí, ele provavelmente ele vai ser um cara mais produtivo do que os outros. Os outros são desligados. O pior é o primeiro, né? Ele está completamente desligado do que ele está fazendo. Ele não tem interesse naquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo por fazer e não está nem aí do que ele está fazendo. Então, o profissional ele tem que ter uma visão do todo. Por exemplo, se você chegar lá, numa empresa de manutenção, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, na Chocolate Garoto, é interessante que com o tempo você conheça todo o processo de produção de chocolate. Não que você tem que ser o químico lá, né? Conhecer igual o químico lá, que vai o engenheiro de alimentos, que vai o nutricionista, que vai fazer ali coisa. Mas é bom com o tempo você conhecer o processo como um todo. Pelo menos ter uma noção boa do processo de produção de chocolate. Isso aí vai te ajudar a você fazer a sua tarefa como engenheiro de manutenção. Se você for trabalhar na indústria farmacêutica, você vai fazer lá a manutenção dos equipamentos da indústria farmacêutica. É claro que você não precisa entender do remédio igual o farmacêutico lá, que tá produzindo, né, que trabalha no setor de produção. Mas é bom você conhecer os processos, por exemplo. A bomba vai bombear um determinado ácido lá, para poder ser um composto de um remédio, entendeu? É bom você conhecer. Eu, por exemplo, trabalhei na indústria de petróleo, eu conhecia bem, apesar de ser engenheiro mecânico, trabalhava com mecânica, mas eu passei a conhecer bastante dos detalhes de produção de petróleo, como é que é feita a separação do petróleo, como é que é feita a produção do petróleo lá no poço, a elevação do petróleo, do gás, né? O petróleo vem com água, vem com gás misturado, como que se separa isso na estação, todo o processo de produção de gás natural, como que é feito o processo de produção de gás natural todinho, como que se faz, uma outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte para vocês, o engenheiro mecânico, ele acaba se envolvendo um pouco no mais do que isso é o que eu vi, na verdade, na área, né? Estou falando assim como opinião minha, como profissional. O engenheiro mecânico, ele acaba se envolvendo mais no processo do que um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, por exemplo. É claro que não mais do que um engenheiro daquela área, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você está trabalhando numa indústria farmacêutica, com certeza quem vai conhecer mais daquele processo ali é o farmacêutico, o engenheiro químico, um químico. Agora, por exemplo, entre o engenheiro eletricista e o engenheiro civil, por exemplo, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, desculpa, ele acaba se envolvendo mais, ele acaba tendo que conhecer um pouco mais do processo do que os outros. Por quê? Porque os equipamentos mecânicos,
eles interagem mais com o processo. Né? Por exemplo, se você pegar no petróleo, por exemplo, você vai ter lá, que são os equipamentos, bomba de petróleo, compressor de gás, então não tem jeito. Agora, um motor elétrico, a instalação elétrica, ela está ali e a instalação civil, ela está para poder auxiliar, na verdade, os equipamentos, mas os equipamentos é que são o principal. Então, é importante que o engenheiro mecânico ele aprenda um pouco do processo da empresa onde ele está trabalhando, ok? Falamos da mista, falamos das vantagens e desvantagens, as vantagens da manutenção, a vantagem da manutenção terceirizada, não, terceirizada não falamos ainda não, manutenção terceirizada, nós falamos da centralizada, a descentralizada e a mista, agora vamos falar da terceirizada. A manutenção terceirizada é aquela que a empresa, ela, como o próprio nome diz, né, ela contrata uma outra empresa para fazer manutenção dentro daquela indústria. Por exemplo, se for uma indústria de alimentos, por exemplo, ela pode contratar uma empresa específica de manutenção para trabalhar com isso. É comum também, né? Por exemplo, ali na ArcelorMittal, a ArcelorMittal tem uma empresa que trabalha lá dentro que chama... eu não estou lembrado do nome agora, a memória não está muito boa, não. Eu tinha bem esse nome dessa empresa na cabeça, agora não tem mais. Mas ela tem uma empresa lá que ela é especializada para fazer manutenção nos fornos, no alto forno, né, da CST. É uma empresa especializada para fazer isso. Ela é especializada em refratário, nas peças que tem no alto forno como um todo. Então, qual é a vantagem da manutenção centralizada? Os serviços são especializados, não é isso? Pessoal, se me dá só um minutinho que eu vou pegar uma água aqui, porque eu tô com sintomas de gripe, a garganta secou e começa a ficar ruim a voz, tá bom? Um minutinho, questão de 2 minutinhos eu volto. Pronto, voltei. Eu estou com sintomas de gripe, estava até com medo de ser Covid, mas eu já peguei Covid em janeiro. Aí o que me deixa mais tranquilo, né? Que eu já dei a probabilidade, não que pode pegar de novo, mas a probabilidade é menor. Eu já tomei a primeira dose da vacina também, então acho que não deve ser, não. Mas eu estou sentindo garganta, tá ruim, nariz, tudo ruim. Vamos lá. Na manutenção terceirizada, os serviços terceirizados, né, não contínuo como a manutenção de equipamentos de controle e medição, radiografia industrial, radiocomunicações, montagens mecânicas e elétricas, fundações civis, etc., que exigem utilização de aparelhos e instrumentos especiais e caros, torna-se mais vantajoso a contratação de empresas externas. Imagina, por exemplo, se for uma empresa pequena, gente, ou média, de repente, ficaria ruim para ela ter um monte de instrumentos lá, investir dinheiro num monte de instrumentos de manutenção, né? Aqueles analisador de vibração, de ultrassom. Você tem, na manutenção, existe aparelho de ultrassom também que você faz por exemplo, na chapa de aço, de vaso de pressão, para visualizar trincas no interior. Eu não sei quanto é o equipamento aqui, mas na época que eu estava trabalhando lá, a gente foi ver lá, era em torno de R$ 8.000, um equipamento pequenininho, tá? Um equipamento, assim, tamanho de um celular. R$ 8.000, mas agora deve ter barateado, porque naquela época era novidade ainda, né? Então, se for uma empresa pequena, uma empresa média,
De repente, para ela poder não ter todos esses aparelhos nela, comprar esse equipamento, de repente, é para contratar uma empresa especializada em manutenção, e a empresa, ela não precisa de comprar os equipamentos específicos para essa indústria. Ela pode, por exemplo, ter vários contratos, né, com várias indústrias, várias empresas, e aí o mesmo equipamento que ela usa aqui, ela usa lá. Então, isso aí otimiza o uso de equipamento dela. Isso aí pode baratear. Diminui consideravelmente os custos com a administração de pessoal. Toda a questão de administração de pessoal passa a ser da empresa terceirizada, né? Isso aí libera a empresa contratante para focar mais na produção afim dela. Por exemplo, imagina lá, por exemplo, a fábrica de chocolate. Aí a fábrica de chocolate, o dono da fábrica, ele está preocupado em produzir chocolate, certo? Se ele tem uma manutenção própria, ele tem que estar preocupado também com toda a equipe de manutenção ali. Não vou falar talvez o dono, mas o presidente da empresa, os diretores, né, com toda a equipe de manutenção. Se você terceiriza, todo esse pessoal passa a ser... Você não enxerga mais cada pessoa ali da coisa. Você vai enxergar uma pessoa, vai lidar com uma pessoa, ou com poucas pessoas, pelo menos, que são o gerente, ou preposto, né? Chama de preposto, quando você tem uma empresa terceirizada, a pessoa responsável da empresa terceirizada que responde à empresa contratante. A empresa contratante, ela pode focar na atividade fim dela. Se for indústria de alimentos, por exemplo, ela pode... aquele dinheiro que ela investir em manutenção, ela pode investir em produzir mais chocolate, né? Se for uma fábrica de chocolate, por exemplo. Produzir mais chocolate. Então, você tem essa vantagem aí. Outras vantagens de manutenção terceirizada, né? Garantia do serviço contratado por um período determinado. Se você contrata um serviço, você pode falar assim, eu quero uma garantia desse serviço. A empresa que está terceirizada, ela te dá uma garantia, ela executa lá uma manutenção de um compressor e fala, eu te dou garantia aqui de 1 ano nesse compressor, entendeu? Melhor aproveitamento da mão de obra própria em serviços que visam melhorias operacionais, redução dos custos com diminuição de efetivo próprio, tais como transporte, alimentação, assistência médica, treinamento, rescisões contratuais, férias, abonos. Na verdade, isso aqui pode ser uma pegadinha, né? Por quê? Porque você reduz os seus custos, aqui está falando, você reduz o custo com todos esses gastos aqui, transporte, pessoal, alimentação, assistência médica, treinamento, rescisões contratuais, férias, abonos. Mas, por outro lado, a empresa contratada, ela pode ter todos esses custos e colocar no contrato dela, certo? Ela pode dar na planilha dela, planilhar tudo isso e repassar o preço para o contratante. Então, na verdade, você não está pagando lá diretamente, mas você acaba pagando indiretamente. Deixa eu falar, vocês já tiveram aula com o Antônio Marcos? Professor Antônio Marcos? Já tivemos, sim. Qual a matéria? Administração da engenharia? Foi isso aí mesmo. Acho que foi. Ele já falou para vocês... pode falar, desculpa. Pode falar. Porque ele ministra duas, empreendedorismo e... Ai, caraca. Economia da engenharia. Introdução à administração e engenharia econômica. Exatamente, essa sim. Deixa eu te falar, ele já falou para vocês falou sobre terceirização? Ou não? Porque eu não sei também o que é a matéria, assim, eu estou perguntando porque eu não sei exatamente o que é não lembro, né? Pelo menos não lembro de cabeça, todo o conteúdo. Ele falou sobre terceirização? Não, né? Terceirização de empresa, falou não? Oi. Dentro das matérias de introdução à engenharia e engenharia econômica, ele não chegou a falar diretamente de terceirização. Talvez alguma coisa de empreendedorismo, mas acho que não. É o seguinte, a terceirização, gente, ela é muito comum hoje, né? A terceirização é uma ideia relativamente nova também, não é tão nova assim, né? Mas falando relativamente... Antigamente, se você pegar lá antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como é que eram as empresas?
as empresas, todo o pessoal que trabalhava na indústria era pessoal próprio. Você pegava lá a Ford, por exemplo, né, do Henry Ford, que é uma fábrica muito grande de automóveis, ele fazia tudo, era feito ali na empresa dele mesmo, todas as peças, toda a manutenção toda a atividade era atividade própria. Depois, foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, aí veio a ideia de terceirização. Aí demorou um pouco chegar no Brasil, é claro, as coisas começam lá no primeiro mundo, né, na Europa, Japão, Estados Unidos, e demora um pouco para chegar aqui. Só que a ideia da terceirização, gente, ela chegou no Brasil um pouco distorcida, tá? A ideia de terceirização começou no Japão, na verdade. Os japoneses que implantaram isso. Só que lá no Japão, a ideia de terceirização lá, ela é o seguinte, a finalidade da terceirização, ela é para que a empresa mãe, a empresa contratante, ela fique focada na atividade fim dela. Por exemplo, a empresa que é a indústria de chocolate, ela vai ficar focada em produzir chocolate, não vai ficar focada, ela não vai perder tempo dela, do presidente da empresa, dos diretores, se preocupando, por exemplo, com manutenção, com tecnologia da informação, com segurança, pelo menos não com cada empregado, né? Então, o que ela faz? Ela terceiriza várias atividades. Mas, porém, eles não reduziram, não tinha ideia de reduzir custo. A ideia também deles era o seguinte, era focar na atividade fim, dos japoneses, né? Era focar na atividade fim, e também ter um pessoal especial, uma empresa especializada. Por exemplo, ao invés do dono da empresa da fábrica de chocolate lá, contratar um pessoal de manutenção e ter que entender um pouquinho de manutenção, porque se você vai lidar com as pessoas, você acaba tendo ali que aprender um pouquinho do que elas fazem, né? Ele contratava uma empresa especializada em manutenção, análise de vibrações, de tudo, né? E foco, mas não era a ideia de reduzir custo. Aqui no Brasil, essa ideia de terceirização, ela chegou distorcida. Eles implantaram essa ideia aqui no Brasil com a ideia de reduzir custo. Reduzindo como? De tal forma para poder pagar menos ao empregado contratado do que o empregado próprio, do que o empregado da empresa contratada do que o empregado próprio, não só em questão de salário, mas em questão de benefícios, por exemplo, auxílio saúde, né? Às vezes o empregado da empresa própria tem um plano de saúde, o outro lá nem tem plano de saúde, ou quando tem, é um plano que custa bem baratinho, só para dizer que tem. Vale alimentação, você dá um vale alimentação alto para a empresa mãe, e o funcionário da empresa contratada ganha uma miséria lá, né? Você ganha, vamos supor, R$500 de vale alimentação por empregado próprio, e o empregado da contratada ganha lá R$100 de vale alimentação para ele comer uma marmitazinha fria lá, entendeu? Uma marmita fria. E aí, o brasileiro trouxe isso para cá, para o nosso país, com a ideia de reduzir custo. O que aconteceu, vocês sabem, com isso? Aí implantou dessa forma. Tanto gente, eu vou falar para vocês, tanto que o pessoal que chega a ser, assim, ridículo, tá na indústria, você vê, por exemplo, o pessoal da empresa própria discriminando o cara da empresa contratada, entendeu? Tratando de forma hostil, né? O cara lá, esse cara aí é contratado, então botam assim, uniformes diferentes, crachás de cor diferente, e aí o cara da empresa contratante tem um monte de benefícios, auxílio para creche para o filho dele, por exemplo, e o da contratada trabalha em condições bem piores. Inclusive, teve colegas meus aí, engenheiros, né, que reclamaram que, rapaz, estava em regime quase que escravidão, tá? A empresa contratada, porque tinha a ideia de reduzir custo, e aí a empresa mãe, a empresa contratante, na hora de licitar, ela botava lá que apresentasse o menor custo, ganhava. Aí a empresa, para ganhar, botava o valor lá embaixo, né? Aí botava salário baixo para a empresa contratada,
salário baixo, benefícios também, bem poucos, né? Plano de saúde, quando tem, né? Auxílio alimentação, auxílio transporte, não tem auxílio creche, não tem, só tem 13º que é obrigatório, de repente a empresa lá, que é a contratante, tem 14º. Isso aí gerou uma insatisfação para os funcionários da contratada e houve aí, na verdade, uma desmotivação, entendeu? Ou seja, o funcionário da empresa contratante trabalha bem motivado, porque ele tem salário maior, um monte de benefícios, né? Mais status, de repente, mais prestígio, e o empregado da empresa contratada, ele tem lá salário menor, menos benefícios, e aí isso gerou uma insatisfação. Tem uma desmotivação, na verdade. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha na ArcelorMittal, ele é engenheiro lá da ArcelorMittal, engenheiro mecânico também, aí ele falou que a empresa lá, isso já tem alguns anos, né, eu não lembro agora, uns 5 anos, alguma coisa assim, mas ele falou que a empresa estava primarizando, ele falou, alguns setores, que na década de 80 foram terceirizados, eles estavam primarizando agora. Estava colocando o pessoal próprio para fazer esse setor, justamente porque eles viram o seguinte, aí eu perguntei a ele por quê, aí ele falou que é porque uma das coisas era a desmotivação do funcionário da contratada, é claro, né, o cara ganhando bem menos benefício, é claro que no Japão, a ideia original da terceirização não foi assim, né? A ideia original da terceirização, o empregado da contratada tem as mesmas condições de trabalho do empregado próprio. A diferença lá da terceirização é que o cara terceirizado, ele está numa empresa onde a empresa dele é especializada naquele assunto ali, ou de manutenção, ou de informática, de segurança, né? E aí, esse amigo meu que está na ArcelorMittal, ele falou que tinha essa questão de estar primarizando por causa da desmotivação e porque a rotatividade também, entendeu? Como os caras ganhavam pouco na empresa contratada, então tinha muita rotatividade. O cara entrava lá, aprendia um trabalho, daqui a pouco ele saía, aí entrava outro que não sabia, até aquele cara aprender de novo. E o empregado da empresa contratante, ele ficava muitos anos na empresa e com isso você tinha mais conhecimento adquirido ali naquela pessoa do que o contratado, tá? Então tem essas experiências aí aqui no Brasil, da terceirizada. A desvantagem, aqui falou das vantagens, né, da terceirização, as desvantagens, controle e orientação técnico-administrativa mais difícil, já que o grupo adicional externo não possui a mesma motivação, aqui, ó, a palavra que eu falei, motivação do grupo interno. O cara não tem a mesma motivação. A manutenção de um grupo adicional externo pode ser antieconômico se a programação das atividades não contemplar a totalidade da mão de obra disponível. Isso aqui é o seguinte, se você contratar, por exemplo, uma empresa para fazer uma determinada atividade, aquela empresa programou uma quantidade de gente. Se você não usa aquela quantidade de gente, o cara está lá, vai ficar ocioso, né? Vai ficar ocioso e vai ter que receber o salário de qualquer jeito. Então, é um custo isso aí. Agora, cadastramento dos equipamentos. Na execução da manutenção, gente, é importante você cadastrar os equipamentos. Os equipamentos têm que estar cadastrados. Por quê? Identificados, na verdade. Porque quando você vai fazer manutenção do equipamento, os equipamentos da indústria, eles são chama de tag, né? São o tag do equipamento, a identificação do equipamento. Então, isso é importante você fazer para você saber na hora que vai fazer um relatório, por exemplo, fazer uma parada, né? Quais são os equipamentos que vai... Então, os equipamentos são todos identificados. O cadastramento dos equipamentos, cadastramento dos equipamentos para a organização da manutenção em uma empresa é essencial. Deve conter dados importantes, né? Como identificação, histórico de intervenções, periodicidade de inspeções, criticidade, etc. O cadastramento para uma empresa pequena, né, exerce apenas a manutenção corretiva, que possui poucos equipamentos,
todos no mesmo ambiente, o cadastro de equipamentos acompanhado de um relatório com histórico de intervenção de manutenção já é suficiente. Agora, para a empresa grande, aí você tem que ter, existem complicadores aí nessa questão, né? Você tem que ter os equipamentos bem cadastrados e identificados para fazer toda a sua programação de manutenção correta. Trocar rolamento de qual compressor, por exemplo, entendeu? Do compressor C, aí tem que ter o número da área, o número da setor de produção que ele vai, né, da unidade, tudinho tem que estar identificado. Se o equipamento tem predominância da manutenção preventiva ou preditiva ou corretiva, entre outros, né, determinação de diferentes ações de manutenção, até a localização de um determinado equipamento se torna difícil. A codificação do equipamento. A codificação é um conjunto de códigos numéricos e alfabéticos e alfanuméricos, onde cada código tem um significado, certo? A forma de agrupar os códigos tem que ser um sistema operacional produtivo, ok? Para você identificar na planta da fábrica. Então, está aqui, identificação do equipamento, permitir uma sequência hierárquica do código do equipamento, né, que possibilite a obtenção de relatórios em diversos níveis gerenciais. Recomendamos que tenha a seguinte composição: sistema produtivo, sistema operacional, equipamento e a classe. É uma hierarquia, né? O sistema produtivo em primeiro aqui, depois, dentro do sistema produtivo, o sistema operacional, aí lá dentro o equipamento, e depois a classe do equipamento. A classe ou a criticidade do equipamento, saber se identificar se o equipamento, a manutenção dele é crítica ou não, certo? Que tem que fazer parte do código do equipamento também, da identificação do equipamento. Assim como a gente tem um nome, né, para nos identificar, cada equipamento tem um número, ou um código, na verdade, não é um código, né, para identificar o equipamento, para você se referir a ele na hora de fazer a manutenção. A identificação das classes facilita o estabelecimento de prioridade de execução da manutenção e serve como referência à análise de listagens históricas, pois a incidência de ocorrências em equipamentos com maior grau de classificação deverá receber atenção especial do analista de controle e da supervisão de execução de manutenção. Aqui está um exemplo, ó. O primeiro número que vem, o número aqui, né, mais à esquerda, é a unidade de produção, um dígito numérico. Aí o segundo aqui, com esses dois dígitos, alfa, é a localização geográfica, 2 dígitos alfabéticos. Depois, mais 2 dígitos, o terceiro quadradinho azul aqui, é o sistema operacional, 2 dígitos alfabéticos. Depois vem um índice alfabético e um dígito alfabético e um numérico, certo? Aí, subsistema operacional, 2 dígitos alfanuméricos. Depois, um outro dígito alfabético e um numérico, para identificar o equipamento, 2 dígitos alfanuméricos. O número número sequencial de equipamentos de mesma espécie. Por exemplo, se você tiver 3 compressores, aí nesse número aqui vai estar o 1, o 2 e o 3. E, por último, a classe do equipamento, um dígito alfabético. Os equipamentos, na indústria, ele já costuma ter um nome, uma identificação dele, dada pelo pessoal de projeto. Quando o cara projeta o equipamento, especifica o equipamento lá, ele já coloca no documento de projeto, ele já escolhe um número que tem uma padronização. Só que aquele número lá é a identificação geral para toda a indústria. E existe uma identificação para manutenção, onde leva-se em conta aqui, por exemplo, a questão da criticidade do equipamento. Quanto que é crítico fazer a manutenção naquele equipamento, né? Aqui tem um exemplo, fazer a montagem do rolamento, 01. Aí a descrição do problema, rolamento 6205,
do eixo numérico número 2, da estrela para rolamentos, do laboratório de manutenção, da coordenadoria de mecânica do IFES, Campus Aracruz, apresenta vibração acentuada, necessita troca com urgência. Preenchimento de nota de manutenção para o equipamento com codificação. Aí o equipamento está aqui, ó, a codificação do equipamento. IAM-MA-ER-001-B. A descrição do problema, né? Rolamento 6205 do eixo numérico 2, apresenta vibração acentuada, necessita troca com urgência. Aí que está o código do equipamento, que vai ficar no seu relatório. O relatório que você vai fazer lá tem aqui, ó. Primeiro dígito é da empresa, I, de IFES. O segundo código, segundo dígito, unidade, aí A de Aracruz. O terceiro dígito aqui o setor coordenadoria de mecânica, M. O quarto conjunto aqui, laboratório de manutenção, MA. Depois, o quinto quadradinho é o nome do equipamento, a estrela para rolamentos. Depois é o número sequencial, 001 significa que é a primeira estrela de rolamento que foi instalada lá, certo? Se for segunda, você coloca 002, se for terceiro, 003, quarto, 004 e por diante. E a letra B, a criticidade, o quanto que é crítico aquele equipamento. Okay? Então, o código do equipamento é esse aqui, ó, IAM-MA-ER-001-B. Em qualquer planta de instalação, sempre haverá lugar para os diversos tipos de manutenção. A preventiva, corretiva e preditiva. A importância do equipamento, mesmo, gente, olha só, quando surgiu essa ideia aí de manutenção, antigamente só se fazia corretiva, né? Quando surgiu a manutenção preventiva, aí teve gente que estava com ideia assim, não, agora nós vamos abandonar a manutenção corretiva e fazer só a manutenção preventiva. Mas não é assim. Mesmo com a manutenção preventiva e preditiva, é uma evolução da manutenção. Mas mesmo assim, tem espaço para se fazer manutenção corretiva, ok? Tem equipamento na indústria que é melhor você fazer a corretiva nele, entendeu? Por exemplo, a gente vai ver aqui agora, na questão de criticidade. Equipamentos, por exemplo, que não são tão importantes assim para a produção, ou equipamentos que têm stand-by. Você sabe o que é o equipamento stand-by do equipamento? O que seria? Só para vocês participarem um pouco aí. O que é um equipamento stand-by? Seria tipo um equipamento que... Tipo um equipamento reserva, caso algum... Isso aí, equipamento reserva. Estrague. Isso mesmo. Entendi. Você pode ter, por exemplo, vamos supor que você tem nas indústrias, gente, de forma geral, você tem um sistema de ar comprimido, você tem um sistema de água industrial, pode ter um sistema de água gelada ou não, depende da indústria, um sistema de água quente, um sistema de vapor, né? Você tem vários sistemas de fluidos pela indústria fora. Imagina que você tem lá um sistema de ar comprimido, aí você tem 3 compressores, certo? Para suprir. Aí, no projeto, já é costume se fazer ali, deixar um equipamento de stand-by, ou seja, de repente você coloca 3 compressores, sendo que 2 compressores são suficientes para suprir toda a demanda de ar comprimido ali na indústria, a máxima demanda que tiver, para suprir por 2 compressores só, e o terceiro compressor fica de stand-by. Então, nesse caso, não é tanto problema assim você fazer manutenção corretiva. Você pode também, naquele mesmo equipamento, você pode escolher alguns itens para fazer manutenção corretiva e alguns itens para fazer manutenção preventiva e outros para fazer manutenção preditiva, tá? Por exemplo, no compressor lá, de repente, os anéis do pistão, se for um compressor alternativo, né? Os anéis do pistão você pode escolher para fazer manutenção preventiva. Você faz de tantas e tantas horas, eu vou trocar o anel do pistão. O óleo também é preventivo, né? Você vai trocar de tantas e tantas horas. Ou você pode fazer preditiva também no óleo, como vocês viram aqui, né? Principalmente
principalmente equipamento de grande porte, tá? Aí você analisa o óleo. Se for equipamento de pequeno porte, que cabe, sei lá, 4 litros, 5 litros de óleo lá, você não, de repente, pode fazer preventiva só, mas tem equipamentos da indústria que precisam de 200 litros de óleo de lubrificação, entendeu? 200 litros de óleo a R$ 10 cada um, dá o quê? R$ 2.000 para trocar o óleo, entendeu? Aí, de repente, vale a pena fazer uma preditiva aí também, né? Não, é isso mesmo, 200, é isso mesmo, R$ 200 a 10. Não, é 200 litros vezes 10, 2.000, tá certo? E não é tão barato o óleo, assim, não é R$ 10 não, porque quando eu vou trocar do carro é uns R$ 30 o litro de óleo. Então, se for o mesmo preço, se for R$ 30 o litro de óleo, vai dar o quê? R$ 6.000, né? 200 litros de óleo. Mas aí no compressor, se tiver um compressor stand-by, você pode fazer alguns itens dele, por exemplo, você pode programar para fazer, você pode planejar, né, para fazer manutenção corretiva. Você fala, não, com as peças dele aí, eu vou deixar quebrar e troco quando quebrar. Não precisa de... A questão da importância do equipamento, do ponto de vista, para você estabelecer a criticidade do equipamento, você tem que levar em consideração o seguinte, a questão operacional. Por exemplo, a questão operacional, você tem que levar em consideração o quê? Se o equipamento, a falha do equipamento for levar uma parada de produção, então ele tende a ser crítico, certo? A segurança pessoal, vamos supor que um determinado item do equipamento, ao falhar, ele pode correr o risco de botar em risco a segurança de uma pessoa, de um operador ou de alguém. Então, de repente, pode ser crítico também. A segurança da instalação, né, de repente, por exemplo, um equipamento pegar fogo, por exemplo, né, causar um incêndio, certo? Um equipamento elétrico lá, por exemplo, né? E causar dano ao meio ambiente. Então, você tem essas 4 áreas aqui para você avaliar se o equipamento é crítico ou não crítico, ok? Dos custos envolvidos, isso aqui dá importância do equipamento do ponto de vista, né? Dos custos envolvidos, aí para estabelecer se o equipamento a fazer a matriz de criticidade, ó, a matriz de criticidade é você estabelecer o quanto é crítico o equipamento. Dos custos envolvidos, você pode ter no processo, no reparo ou substituição, nas consequências da falha. Por exemplo, o custo no processo aqui, ele parou, o equipamento parou lá o processo, você tem um custo da produção parada, certo? Gente, na indústria de petróleo, se você falar lá em parar, por exemplo, a produção, o gerente de manutenção, cara, ele vira um bicho, ele xinga, ele briga, o cara fica doido. Falou em parar a produção dele, o cara fica doido, ele briga com todo mundo, entendeu? Não vai parar de jeito nenhum, é uma guerra isso aí dentro da empresa. Às vezes você precisa de parar um equipamento, o cara não quer deixar parar de jeito nenhum. Existe aquela dificuldade, às vezes você precisa de parar um equipamento e o gerente de produção não quer deixar. Só que aí, o que acontece? Se você não parar o equipamento, pode ser, vamos supor, de repente, se você parar na hora que se ele deixar parar o equipamento para fazer manutenção, quando você sugeriu, né, você quer dar manutenção, você demora, sei lá, 2 horas para botar o equipamento de volta para funcionar. Mas se não parar naquela hora e ele continuar insistindo com o equipamento e parar numa situação que falha mais ainda, né, em vez de trocar preventivamente, você tem uma quebra lá, pode ser que demora dias parado, aí é pior. Então você tem essas coisas para colocar na balança, entendeu? Isso aí, gente, isso é difícil, tá? Não é fácil, não. Você falar assim, convencer o cara disso aí, que se você parar o equipamento dele, se você não parar agora e parar depois, pode ter um prejuízo bem maior, parece que é fácil, mas é difícil convencer, entendeu? Porque muitas vezes o cara pode estar ali ligado no momento, né? Não pode parar agora, porque tem que bater meta de produção, tem que bater meta, e muitas vezes ele é o gerente, o diretor está cobrando dele também, entendeu? Está pressionando ele mais de tudo, esses problemas. Aí, na capacidade de adequação do equipamento ou instalação, favorecer um tipo ou outro de manutenção, adequabilidade do equipamento, né?
Na matriz de criticidade, aí, ó, uma vez definidos esses fatores para cada equipamento da empresa, elabora-se a matriz de criticidade, ou seja, a definição da importância dos equipamentos e sistemas em relação à qualidade de produção. Na matriz de criticidade, tem isso aqui, o equipamento A, ele é equipamento prioritário, o equipamento B é intermediário, o equipamento C, equipamento padrão, certo? Por exemplo, quanto mais ele afetar o meio ambiente, ou parar a produção, ou causar risco de machucar alguém, ele vai tender a ser classificado como A. Quanto menos ele ter isso tudo, ele tende a ser classificado como B. Aí o A é equipamento, ó, a classe A é equipamento cuja parada interrompe o processo produtivo, afeta o meio ambiente ou coloca em risco a segurança. Tanto a segurança de pessoas como das instalações, certo? Aí é o equipamento classe A. O equipamento classe B é equipamento que participa do processo produtivo, porém sua parada não interrompe a produção imediatamente. Sua manutenção deve ser executada em um intervalo de tempo determinado, certo? Por exemplo, você tem um compressor de ar lá, que se aquele um compressor de ar, por exemplo, é comum você ter na indústria um compressor de ar, uma rede de ar comprimido, além de servir para limpeza na oficina, tudo mais, o ar comprimido serve para acionar válvulas de controle, ok? E válvulas de controle e equipamentos pneumáticos também, tá? Cilindros pneumáticos. Então, o que acontece? De repente você tem lá, se parar o ar comprimido, pode parar a produção. Então, ele entra aqui na classificado como A, certo? Ele afeta a produção como um todo. Agora, por exemplo, se você tem o equipamento stand-by lá, se você parar o compressor, não para a produção, ele já vem para cá. O equipamento participa do processo produtivo, mas a parada dele não interrompe a produção imediatamente. Pode até tender a interromper depois, mas imediatamente interrompe. E o terceiro, classe C, equipamento que não interfere no processo produtivo e possui baixo custo de manutenção, ok? Por exemplo, de repente uma empilhadeira lá que ela trabalha um pouco, mas pode ficar ociosa, entendeu? Um equipamento da classe C aqui, ó. Aí no fator, na matriz de criticidade, tem pesos para cada item e avaliação. Por exemplo, ó, impacto critério, impacto na produção, qualidade do produto. O peso aqui é 10. Aí, a avaliação é o seguinte, o impacto no produto é alto, nota 10. 10 pontos. É médio, é 5 pontos. É baixo, é 0. Por exemplo, impacto na produção, se for na indústria de petróleo, imagina lá que você tem um vaso separador de gás-óleo, certo? Separador que separa o gás e o óleo. E você só tem aquele vaso. Aí o impacto na produção dele é alto, porque se ele parar, para a produção. Não é isso? Então o peso dele é 10, dá para fazer a conta aqui, tem um peso 10, e a nota é 10. Se ele impacta a produção, mas a qualidade do produto pode ser, você pode avaliar também como médio, impacto aí na produção pode ser médio, impacto na produção pode ser 0. Por exemplo, se você tiver stand-by está mais para baixo aqui, ó, equipamento stand-by. Impacto nos índices de produtividade. Aí o peso é 10, e mesma coisa, se o impacto é alto, é 10 pontos, se o impacto é 5, impacto é médio, 5 pontos, impacto é baixo, 0 pontos. Aí vem existência de equipamento stand-by, aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos supor que de repente você tem lá um vaso separador de água e óleo. Se você para a produção de petróleo na sua estação, certo? Mas imagine que você tem 2 equipamentos, onde um só dá conta ele atende a demanda, e o outro é stand-by. Então, ele entra aqui, ó. Existência de stand-by, peso é 5. Se existe um stand-by, a avaliação dele é 0, e se não existe, é 10, ok?
Depois você soma os pontos aqui tudo. Ó. Como é que você soma os pontos? Você multiplica o peso pela avaliação dele. Por exemplo, no caso do vaso separador aqui, de óleo e água, que tem um stand-by, se ele tiver... se existe um stand-by, o peso dele é 5. Aí... não, o peso dele é 5, né? O peso que vai entrar na conta lá. Se existe um stand-by, é 0. E se não existe, é 10. Então, se não existe, é 10 vezes 5 vai dar 50 pontos. Se existe um stand-by, é 0 vezes 5 vai dar 0 pontos. Então, ele não vai ser crítico. Não é que não vai ser crítico. É o resultado final do número de pontos que vai te dizer se o equipamento é crítico ou não. Você vê a frequência de falhas, o tempo médio de reparo ou reposição, o peso é 1. Se você gastar muito tempo para fazer reposição, 15 minutos, 15 a 30 minutos, mais de 30 minutos. A existência de equipamento reserva. Aqui é a mesma coisa. Não sei por que botaram aqui equipamento de stand-by e equipamento reserva. É a mesma coisa. Não. É o seguinte, o stand-by é o equipamento que está montado na fábrica. O stand-by é o seguinte, você tem 2 bombas de petróleo lá, todas as duas, elas estão em condição de funcionar, estão disponíveis. Todas as 2 bombas são instaladas e estão disponíveis. Você pode, a qualquer momento, você muda de uma para outra, certo? De uma bomba para outra. No caso do reserva, não é. Você tem uma bomba reserva, mas ela não está instalada. Ela está lá na oficina, pronta para você usar se você precisar, mas não está instalada. Você tem que ir lá instalar ela, ok? Então, a diferença do stand-by e o reserva é isso. Segurança, saúde e meio ambiente. O peso é 1 e a avaliação aqui é 10 se impacta saúde e segurança e meio ambiente, e se não impacta, é 0. Aqui está o resultado. Ó. Se o equipamento tiver acima de 300 pontos daquela matriz de criticidade, aí ele é classe A. Se for 201 a 300 pontos, é classe B. E se for abaixo de 200 pontos, é classe C. Aí o equipamento classe A, a manutenção é preditiva. O equipamento classe B é preferencialmente preditiva. Classe B é preferencialmente preventiva. E classe C, preferencialmente corretiva. Ou seja, no equipamento mais crítico, você vai fazer uma preditiva. Você vai analisar lá a vibração, analisar termografia, analisar óleo, se for preciso, certo? Fazer endoscopia, se puder fazer, né? Porque no horário que puder fazer, vai ser preditiva. O equipamento B, preferencialmente preventiva, e o C, preferencialmente corretiva. Tem equipamentos que às vezes você pode deixar lá e falar, não, pode fazer corretiva mesmo, não tem problema não. Então, gente, por hoje é isso aqui que eu queria passar para vocês aí, ok? E vocês têm dúvidas aí, ou perguntas, comentários? Alguém tem experiência para contar? Tem alguém estagiando, alguém que estiver estagiando, tiver experiência para contar, pode ficar à vontade. Cadê o Wilker não está aí hoje, não, né? O Wilker está estagiando lá na manutenção, lá para metal, ele falou, né? Então, gente, dúvidas aí? Para mim, tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Então, se não tiver dúvidas aí, nem comentários, nem experiência para contar nada, minha garganta hoje está até ruim aqui. Estou segurando aqui para aguentar esse sintoma de gripe aqui. Mas beleza, então, gente. Dá um oi lá um olá lá no chat para poder marcar presença, tá bom? Para vocês lá. Boa noite, um chat, um oi, qualquer coisa assim. Você falou lá, já registra o seu nome. Esse arquivo aí vai ser... Aí, gente, eu vou salvar isso aqui, tá? Disponibilizar lá para vocês no AVA. E aí, quem quiser assistir depois, pode assistir. Quem não pôde assistir, pode assistir também, né? Essa semana eu já vou passar exercício para vocês, tá? E a aula de amanhã eu vou fazer ela gravada, não vou fazer ao vivo, não, tá? Nem toda aula precisa ser ao vivo, né? Tá bom?
Então, de manhã eu vou fazer gravada. Ok? Então tá bom. Tchau para vocês, então. Obrigado pela presença. Obrigado aí, Israel, né? Falou melhoras aqui. Obrigado. Precisando mesmo melhorar. Beleza? Então, boa noite para todos, tá? Boa noite, professor. Valeu. Falou. Fica com Deus. Melhoras aí. Falou. Falou, boa noite. Falou, boa noite.